você sente. Mesmo quando tenta negar, você sente. Uma inquietação que nunca silencia completamente. Um buraco que ninguém parece preencher. Você se doa demais, cede demais, se adapta demais. E no fim, continua com a sensação de que ainda falta algo. Às vezes, o outro vai embora. Às vezes, fica. Mas é como se não estivesse. E você segue ali, tentando, insistindo, implorando em silêncio por um olhar, um toque, uma prova de que é digno de amor. Mas o vazio continua. Não é sobre carência. Não é sobre falta de sorte no amor. É algo mais profundo. É a fome emocional de quem cresceu acreditando que o amor precisa ser conquistado, merecido, arrancado à força do outro. E então você procura por essa fonte em pessoas que não sabem ou não querem te regar. Pessoas que te confundem, te drenam, te manipulam. E por que você permanece? Porque volta mesmo depois de cada dor, de cada ausência? Porque a ideia de perder esse vínculo, por mais tóxico que ele seja, parece mais assustadora do que perder a si mesmo. Você se acostumou a medir seu valor pelos olhos de quem nem sempre te vê. A urgência em ser amado nasceu de uma insegurança antiga, quase invisível. Uma ferida silenciosa que grita toda vez que você sente que não é o suficiente. Mas existe uma saída, e ela começa com um gesto simples, ainda que profundo: parar, respirar e olhar com honestidade para dentro. Perguntar: o que em mim sente tanta necessidade de aceitação? Que parte minha aprendeu que só tem valor quando agrada, quando serve, quando é útil? Epicteto nos lembra com delicadeza e firmeza: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não, e o afeto do outro não está. Você não controla os sentimentos alheios. Você não controla se vai ser amado, mas você controla algo infinitamente mais valioso: a forma como você se trata, a maneira como se vê, o quanto se responsabiliza por sua própria paz. Essa distinção entre o que é seu e o que é dos outros é a chave da sua liberdade emocional. Porque enquanto você colocar sua segurança nas mãos de alguém, viverá à mercê de ausências, rejeições e silêncios. Quanto mais precisar do outro para se sentir inteiro, mais distante ficará de si. Porque a dependência não constrói amor, constrói prisões. Existe uma força silenciosa em quem decide voltar-se para si. Uma força que não precisa gritar. Ela floresce, aos poucos, no íntimo, e se torna visível. Não como arrogância, mas como presença. Talvez esse seja o primeiro passo da sua jornada de libertação. Reconhecer que esse vazio que você tenta preencher com relações tóxicas nunca foi falta de amor dos outros. Foi falta de reencontro com sua própria luz. Às vezes, depois de se machucar tantas vezes, você levanta uma armadura, uma blindagem emocional que parece força, mas no fundo é medo. Medo de depender, medo de precisar, medo de ser ferido de novo. E então você se convence: eu não preciso de ninguém. E repete isso como um escudo, como um mantra defensivo. Mas o que parece independência, muitas vezes é isolamento disfarçado. Não é autonomia, é exílio emocional. Você se fecha, você suporta sozinho, você resolve tudo sem dividir nada. E no começo, parece que está funcionando. Você se sente mais forte, mais centrado, mais invulnerável. Mas com o tempo vem um cansaço que não é só físico. É uma solidão que começa a pesar no peito, mesmo em silêncio. Porque ser inteiro não é o mesmo que estar sempre só. Sêneca nos lembra que a virtude não floresce no deserto. Ela nasce dentro, mas ganha força nas trocas vivas com quem caminha ao nosso lado. Virtude real não é isolamento. É conexão consciente. É compartilhar ideias, valores, propósitos, sem se perder, sem se anular. A verdadeira força não está em excluir todos, mas em saber escolher com sabedoria. Não é sobre fechar todas as portas. É sobre abrir janelas com critério, reconhecer quem soma, quem eleva, quem respeita o seu espaço interno. Autonomia não é cortar laços, é saber quais laços não te amarram, mas te ajudam a subir. E talvez, no meio desse silêncio pesado, você precise olhar ao redor e se perguntar: quem são as 3 pessoas que te inspiram a ser melhor? Quem te desafia com gentileza? Quem te acolhe sem sufocar? Esse é o seu círculo estoico, não um grupo grande, não uma multidão, mas uma pequena rede que sustenta sua lucidez. Imagine seu propósito como uma coluna vertebral. Ela sustenta você, ela te mantém ereto, mas até a coluna precisa de ossos ao redor para formar o corpo completo. Você não precisa carregar tudo sozinho. A autonomia verdadeira não exclui o afeto, ela o escolhe com mais clareza. Não é fraqueza abrir espaço para o outro, é maturidade, é coragem emocional, porque quem se conhece não teme ser visto. Há dores que não vêm de fora, há dores que nascem no espelho, aquelas que você evita, aquelas que você desvia o olhar, aquelas que em vez de encarar você projeta, nos outros, no mundo. No passado, é mais fácil enxergar o defeito do outro, é mais confortável criticar o comportamento alheio, mas o que te incomoda profundamente
muitas vezes carrega o nome daquilo que você ainda não aceitou em si. Você aponta o egoísmo dos outros, mas teme colocar limites. Você julga a insegurança dos outros, mas carrega a sua como uma âncora invisível. Você diz que odeia a falsidade, mas sorri quando quer chorar. Epicteto nos lembra: olhe para dentro antes de julgar o mundo ao seu redor, porque só quem conhece suas sombras consegue andar com leveza pela luz. A busca constante por aprovação, afeto, pertencimento, costuma esconder fragmentos de si mesmo que ainda não foram integrados. Enquanto você depender do outro para se sentir inteiro, estará colocando sua paz nas mãos de quem não pode carregá-la. O vazio que você tenta preencher nos relacionamentos, nas conquistas, na imagem que projeta, não é um buraco de fora, é uma parte de dentro que ainda não foi acolhida. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser inteiro. E ser inteiro começa com a coragem de se ver por completo. Faça um inventário, sem pressa, sem medo. 5 virtudes, 5 sombras, não para se julgar, mas para se reconhecer. Talvez você veja que sua compaixão também esconde fuga de confronto, que sua força esconde uma raiva que nunca foi ouvida, que sua calma esconde um silêncio que não é paz, mas bloqueio. E tudo bem, tudo isso é parte de você. Tudo isso pode ser cuidado, integrado, transformado. O diamante não brilha na escuridão bruta. Ele precisa de atrito, de lapidação, de contato direto com sua dureza. Assim também é com a alma. Ela precisa do atrito interno, do incômodo necessário, da aceitação profunda de tudo o que você é, sem filtros. Só depois disso é que você começa a se ver com mais verdade. E a verdade liberta, não porque dói, mas porque cura. É curioso. Às vezes parece que vivemos cercados de gente, mas por dentro estamos absolutamente sós. E quanto mais sentimos esse vazio, mais procuramos lugares para fugir dele. Um evento qualquer, um grupo de conversa, uma chamada de vídeo, rolamos o feed sem nem prestar atenção. Aceitamos convites por impulso, nos mantemos ocupados o tempo todo, mas não porque estamos realmente conectados com as pessoas ou com os momentos, e sim porque estamos tentando evitar um encontro. O encontro silencioso e muitas vezes insuportável, o encontro com nós mesmos. Há uma angústia que não é sempre visível, mas que vive debaixo da nossa pele, o medo de ficar só. E para não sentir esse medo, a gente inventa 1000 formas de distração. E chamamos isso de sociabilidade. Mas nem sempre é. Muitas vezes é só uma fuga bem maquiada. A ansiedade social, aquela sensação de desconforto em meio a tantas presenças, não é sempre medo do outro, é medo de nós mesmos. Medo do silêncio que começa a falar. Medo da falta de resposta. Medo de escutar o eco do que evitamos por dentro. E é por isso que ficamos ali, pulando de interação em interação, de conversa em conversa, como se o barulho nos curasse de algo que, na verdade, só o silêncio pode revelar. Sêneca, com sua lucidez serena, já dizia: quem teme o silêncio desconhece o poder dele. E talvez seja isso. Nós o tememos, porque sabemos que ele não perdoa. Ele nos mostra, ele nos revela. Ele nos obriga a encarar aquilo que abafamos há tanto tempo, por isso fugimos. Mas o que aconteceria se, em vez de fugir, a gente parasse? Se, ao invés de preencher, a gente se esvaziasse? A solidão voluntária tem um poder estranho. Ela parece desconfortável no início, mas ela cura, ela organiza, ela transforma. Quando a gente escolhe estar só, não por rejeição ao mundo, mas por desejo de escutar o que há dentro, algo começa a mudar. Começamos a perceber o que realmente importa. Começamos a ver quem realmente permanece. Começamos a sentir a diferença entre presença e companhia. Nem toda presença é companhia. E nem toda companhia traz presença. Há um paradoxo curioso aqui. Quanto mais você se permite momentos genuínos de solitude, mais fortes e autênticas se tornam as suas conexões com os outros. Porque você não se relaciona mais por carência, por medo, por impulso. Você se relaciona com consciência, com clareza, com verdade. E isso muda tudo. É como se a solidão, quando bem vivida, limpasse os óculos pelos quais enxergamos o mundo. De repente enxergamos melhor quem somos. Enxergamos melhor quem o outro é. E paramos de esperar que o outro nos preencha, porque já aprendemos a nos sustentar por dentro. Se você sente que está sempre rodeado, mas nunca em paz, talvez seja a hora de um pequeno retiro. Um retiro silencioso. Nada místico, nada distante, nada impossível. Apenas um dia. Um único dia. Desconecte-se das notificações, das mensagens. Permita-se ficar com você, mesmo que incomode. Principalmente se incomodar. Convide o desconforto a falar. Ouça sem pressa. Porque tudo aquilo que não escutamos, mais cedo ou mais tarde, grita. Reserve um dia para não falar com ninguém. Não responder a nada, só observar. Observar os próprios pensamentos, as próprias urgências, os próprios vazios. Parece entediante, parece inútil, mas com o tempo, o silêncio começa a falar.
E ele fala coisas que ninguém mais poderia dizer a você. Imagine uma árvore. A parte visível pode até parecer comum, mas a força dela vem das raízes. E as raízes crescem em silêncio, crescem no escuro. Crescem sozinhas. É ali, no subterrâneo, que a verdadeira base se fortalece. É ali que a árvore se sustenta quando os ventos vêm. É ali que ela encontra nutrição quando tudo ao redor seca. A solidez do que se vê depende da profundidade do que não se vê. Você pode até resistir à ideia de ficar só, mas essa resistência é muitas vezes o que te mantém frágil. Porque quem nunca se sustentou por dentro sempre dependerá do lado de fora. E o lado de fora é instável, imprevisível, passageiro. Mas aquilo que você constrói no silêncio, ninguém pode tirar de você. Então, talvez hoje seja o momento de parar de correr, parar de buscar no outro a presença que você mesmo evitou oferecer a si. Talvez seja a hora de se reencontrar, de se escutar, de se olhar nos olhos, mesmo que só por dentro, não como quem se julga, mas como quem se acolhe. O medo de ficar só não é um defeito, é um convite. Um convite a investigar o que, exatamente, está tão difícil de encontrar em si mesmo. E quanto mais você aceita esse convite, mais você se torna inteiro, mais você se torna sólido, mais você aprende a amar não por necessidade, mas por escolha. E essa escolha muda tudo. Às vezes a dor que mais corrói não é aquela que grita, é a que sussurra. Sussurra quando você abre o celular e vê alguém sorrindo. Quando escuta histórias de sucesso alheio. Quando, sem perceber, começa a medir o seu valor pelo brilho que vê no outro. Você nem sabe como começou. Talvez tenha sido naquela infância em que elogiaram demais o irmão mais velho. Ou naquele emprego em que você via os colegas sendo promovidos. Ou no silêncio do seu quarto, quando parece que todo mundo já chegou lá, menos você. E assim nasce um ciclo silencioso. Um ciclo de comparação invisível. Um tipo de comparação que não é dita em voz alta, mas que se instala como uma neblina entre você e sua paz. Você começa a viver olhando para o lado. Cada conquista sua parece pequena demais perto do que os outros mostram. Cada erro seu parece maior, mais imperdoável. E aquilo que era para ser uma jornada sua, vira uma corrida que você nem queria correr. Mas há algo que precisa ser dito com toda a firmeza e compaixão. Comparar-se com os outros é como tentar medir a profundidade de um rio pela sombra na superfície. O reflexo não mostra a história. O reflexo não mostra o quanto você lutou para se manter de pé. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores filósofos, disse com sabedoria serena: não deixe que o que os outros deem ou deixem de dar decida o que você é. E isso carrega uma força tremenda, porque o mundo vai tentar moldar você. Vai tentar dizer que você está atrasado, que não fez o suficiente, que não é suficiente. Mas o que os outros fazem não pode ser régua para o seu valor. O que os outros conquistam não pode ser espelho para a sua identidade. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. Uma guerra entre o que é autêntico e o que é reflexo, entre o que você sente e o que o mundo diz que você deveria sentir, entre o tempo da sua alma e o cronômetro externo. Mas há uma saída. Há sempre uma saída. Essa saída nasce quando você muda a direção do olhar, de fora para dentro, de lá para cá, de como estão os outros para como estou eu. Seu único rival não é aquela pessoa que aparece nas redes com um sorriso brilhante. Não é o colega que tem mais seguidores, mais dinheiro ou mais aplausos. Seu único rival é quem você foi ontem. E quando você entende isso, a comparação deixa de ser prisão e vira impulso. Não para vencer alguém, mas para vencer a si mesmo, com gentileza. Imagine agora uma espiral. Ela sobe, mas não sobe porque quer superar o outro. Ela sobe sobre si mesma. Ela se apoia em sua própria trajetória. E é esse o crescimento que transforma. Aquele que se constrói a partir do chão em que você pisa, a partir da sua própria verdade. Para isso proponho algo muito simples, mas profundamente poderoso. Crie o que chamamos de gráfico estoico de progresso pessoal. Não com números externos, mas com métricas internas. Anote todos os dias. Como está seu humor? Seu foco? Sua resiliência diante do desconforto? Sua capacidade de voltar ao centro quando algo o tira do eixo? Você não está buscando perfeição. Está buscando consistência, está buscando consciência. A cada dia, compare-se com você mesmo. A cada semana, celebre as pequenas vitórias. Não as que o mundo aplaude, mas as que só você percebe. O dia em que você teve coragem de dizer não. O momento em que sentiu raiva, mas respirou antes de agir. Aquela manhã em que, mesmo com medo, deu o próximo passo. Isso é progresso. Isso é força. Isso é liberdade. E quando você olha para si com esse olhar mais gentil e verdadeiro, algo muda. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar consigo. Você deixa de implorar aprovação e começa a construir respeito por si mesmo. Porque no fim, a única comparação justa é com aquele que você foi e com aquele que, com paciência e coragem, está se tornando. Então, se for para comparar, que seja assim. Compare o peso que carregava antes com o que carrega agora. Compare a forma como tratava suas feridas
com a forma como hoje as acolhe. Compare o quanto se escondia com o quanto hoje tem permitido ser visto. É assim que a espiral sobe, devagar, com profundidade. Sem alarde, mas com verdade. Você está evoluindo, mesmo quando ninguém vê. Você está crescendo, mesmo quando duvida disso. Você está florescendo, mesmo que ainda seja só semente. Continue. Sem pressa, sem comparação, com presença. Tem dias em que tudo parece estar no lugar. As contas estão pagas. Alguém sorriu para você. O céu está limpo. E então, você sente uma pontinha de paz. Mas ela escapa rápido demais, como se não pudesse durar, como se dependesse de algo que você não controla. E na maioria das vezes, é exatamente isso que acontece. Fomos ensinados, sem perceber, a condicionar nossa alegria, a acreditar que a felicidade mora num futuro que ainda não chegou, num cargo que ainda não conquistamos, num relacionamento que ainda não começou, numa casa que ainda não compramos, num corpo que ainda não temos. E enquanto isso, o agora escorre pelos dedos. Porque toda vez que uma circunstância externa muda, sua paz vai junto. Toda vez que algo dá errado, parece que você também dá. Toda vez que alguém se afasta, parece que você perde um pedaço. É como construir uma casa sobre areia movediça. Nada se sustenta, nada é seguro. Nada é suficiente. Mas Epicteto nos lembra de algo que o mundo tenta nos fazer esquecer. Felicidade e liberdade começam com um claro entendimento de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É sentir-se bem mesmo quando não pode fazer nada. É manter-se inteiro mesmo quando o mundo está em pedaços. Porque circunstâncias externas são apenas combustível. Elas podem aquecer, podem iluminar, mas não são o fogo. O fogo é seu. É interno. É silencioso, é constante. A satisfação duradoura não mora nas conquistas, não mora no outro. Ela nasce quando você para de mendigar sentido fora de si, quando começa a se bastar emocionalmente, quando entende que seu valor não aumenta nem diminui com a opinião alheia, quando percebe que você é completo, mesmo em meio à incompletude da vida. E isso exige prática. Não é um pensamento mágico, é um cultivo diário. Por isso, um simples ritual pode transformar sua relação com a vida. Chame de ritual estoico da manhã. Acorde antes do celular, antes das tarefas, antes do barulho. E por 5 minutos apenas, reconheça aquilo que ninguém pode tirar de você. A sua saúde, se você a tem. Seu caráter, que você molda com escolhas. Sua autonomia interna, que cresce quando você para de terceirizar o próprio bem-estar. 5 minutos olhando para dentro, em vez de correr atrás do que está fora. 5 minutos para lembrar que o que mais importa já está com você. E com o tempo, algo muda. Você começa a perceber que é possível estar em paz, mesmo sem aplausos, mesmo sem certezas, mesmo sem controle total. Como um lago sereno que reflete as nuvens, sem precisar do vento para se mover. Sua mente pode ser esse lago. Sua alma pode ser esse espelho, onde o mundo se projeta, mas não determina. Onde as tempestades vêm, mas não afundam. Você continua respirando, mesmo quando não entende tudo. Você continua caminhando, mesmo quando ainda não chegou. E essa é a verdadeira felicidade. Não a que grita e euforia, mas a que sussurra presença. A felicidade que não depende, a felicidade que se sustenta, a felicidade que permanece. Porque, no fim, o maior equívoco não é buscar a alegria, é colocá-la no lugar errado, é condicionar aquilo que deveria ser natural, é esperar do mundo o que só você pode oferecer a si mesmo. Mas agora você sabe, agora você sente, agora você pode escolher diferente. Não amanhã, não quando tudo se ajeitar, mas agora, neste instante, neste respiro, neste silêncio. E a partir daqui, a vida já não é mais a mesma, porque você já não é mais o mesmo. Há um momento na vida em que você percebe que está vivendo segundo regras que não escolheu, palavras que te disseram para seguir, expectativas que depositaram em você, códigos que não são seus, mas que você tentou obedecer por medo, por necessidade de aceitação, por não saber ainda quem é. E quando esses códigos não combinam com a sua alma, nasce um ruído interno, um incômodo silencioso, um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do espírito. É o peso de tentar ser o que esperam e se afastar cada vez mais do que realmente é. Esse é o bloqueio invisível que gera ansiedade, angústia e desorientação. Você se sente dividido entre a sua essência e o que o mundo exige, entre o que pulsa em você e o que te disseram que deveria pulsar. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, não falava apenas de suportar a dor ou manter a calma. Ele falava de viver com dignidade, viver com intenção, viver com honra. E honra para ele não era seguir um manual externo. Era a arte de viver segundo o próprio código. Um código que nasce da fusão entre razão e ação, entre o pensar com clareza e o agir com coragem. Esse código pessoal não se copia, não se compra e não se herda. Ele é forjado no silêncio das noites difíceis, na escolha de manter-se íntegro quando ninguém está olhando, no gesto simples de dizer não ao que te fere
e sim ao que te aproxima de quem você quer ser. É comum pensar que escrever seu próprio código é um ato de isolamento, mas a verdade é o oposto. Quando você vive com clareza de valores, começa a atrair quem vibra na mesma frequência. Afinidades verdadeiras, presenças que reconhecem sua alma, porque quando você sabe o que carrega dentro de si, também sabe quem merece estar ao seu lado. O mundo respeita quem se respeita. Não é sobre ser inflexível, é sobre ser fiel. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente. Seu código de honra é o seu chão, a base que sustenta suas escolhas, mesmo quando tudo ao redor é instável. Uma prática poderosa e profunda é escrever seu próprio manifesto estoico. 10 princípios que representem o que você valoriza, o que você quer nutrir, o que você não negocia. E mais importante, revisar esses princípios semanalmente, não para mudá-los por conveniência, mas para refiná-los com um exercício de autoajuda barata. É um ritual de alinhamento, é olhar no espelho e reconhecer-se. É caminhar pelo mundo sem se perder nos ruídos, porque sua bússola está ajustada. E essa é a metáfora mais bela. Uma bússola interna, invisível, mas real. Ela aponta para o norte mesmo quando há neblina, mesmo quando há pressão, mesmo quando todos parecem caminhar em outra direção. E quando você aprende a confiar nela, percebe que o caminho pode ser solitário, mas nunca vazio, porque há uma força que só nasce quando você é fiel ao que acredita. E essa força te protege, te guia e, sobretudo, te sustenta. Viver segundo o seu código é o que transforma a existência em presença, a rotina em propósito, a dor em dignidade e a vida em honra. O mundo lá fora ainda grita, mas aqui dentro você ouviu outra coisa. Talvez um sussurro, talvez uma lembrança, ou apenas o vazio. Aquele espaço fértil onde tudo pode, enfim, recomeçar. Durante todo esse tempo você correu, tentou agradar, tentou se provar, tentou ser aceito. E se a paz que você busca não estiver no fim da corrida, mas em simplesmente parar de correr? Focar em você não é egoísmo. É a única forma de finalmente viver em paz. Se essa reflexão tocou você, escreva nos comentários. Estou em transformação. Vamos caminhar juntos, um dia por vez.